Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 7 de julho de 2022, quinta-feira, para mais uma noite onde realizaremos a nossa palestra pública. E nas noites de quinta-feira, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E hoje, na noite de hoje, o tema será do capítulo 17, Sede Perfeitos. E nós estamos aqui no capítulo 17, estudando o item 9, os superiores e os inferiores. Queremos lembrar a todos que nós estamos no horário novo, não é? Nosso horário agora é de 18h40 às 19h40. Os nossos estudos de segunda, quinta e sexta iniciam sempre às 16 horas. E sábado às 16h15. Quarta-feira o Evangelho às 18h30 e às 7h50 nós temos as obras de Emmanuel. E hoje, né, tanto a palestra de segunda como a palestra de quinta-feira às 18h40. Então, como nós falamos aqui, no horário novo, e hoje com o estudo do Evangelho. Mas antes de iniciarmos a nossa reunião pública, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a leitura do preparo e a prece. Carmen, por favor. Nosso preparo é dessa obra aqui, é um livrinho pequeno, mas com grandes mensagens, de Lourival Lopes, e ele tem o título de Ânimo. E a mensagem aberta chama-se A Semente Interna. E ele diz assim: há uma boa semente dentro de ti. Se a tratas com pensamentos construtivos, ela responde com alegria, progresso e paz. Mas se com ela tens descuido ou se a violentas, ela se encolhe e míngua. Por que desprezar a semente interior? Ela é Deus dentro de ti, pedindo que o deixes mostrar luz, exemplo, alegria, progresso e aumentar o que tens de bom. Acredita nessa semente, põe sobre ela a tua esperança e o teu agir, e ela cresce por si mesma e te responde com paz, fortaleza e vida abundante. Uma semente bem tratada é segurança de boa colheita. Então, Senhor, estamos aqui procurando adubar essa nossa semente, regar, hidratar, para que ela possa frutificar em boas obras, em bons sentimentos, em bons pensamentos. Que Jesus nos abençoe nesse momento agora de grandes reflexões, pelo estudo que vamos assistir. Abençoe a nossa querida amiga Denise, que ela possa ser envolvida e que ela possa trazer fruto dos seus estudos, do seu esforço na doutrina, no Evangelho, e que possamos aproveitar muito essa noite de estudos na casa de Francisco de Assis. Que Jesus abençoe a todos nós presentes nos dois planos da vida e que possamos amealhar desse momento de grandes reflexões essas sementes tão importantes no nosso coração. Graças a Deus. Então, passamos a palavra para a nossa irmã Denise, que vai fazer o estudo do capítulo 17, Sede Perfeito, item 9, os superiores e os inferiores. Denise, você tem até 19h30 para fazer as suas considerações. Que Deus te abençoe. Obrigada, Rosa. Boa noite a todos. Tive um pequeno probleminha aqui na internet, mas já estamos de volta. Bom, o estudo da noite de hoje, como disse a Rose, é muito importante e é um estudo assim tão atual quanto a época
compilada por Allan Kardec, né? Estamos no capítulo 17, que é o Sede Perfeitos. É um capítulo muito estudado, muito visitado, mas algumas coisas a gente sabe, né, que cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente se debruça sobre o Evangelho, o nosso entendimento se intensifica. E essa mensagem de François-Nicolas Madeleine, que é o cardeal Morlot, nos traz aqui uma reflexão muito importante a respeito dos superiores e os inferiores. Vamos lá. Primeiro nós vamos começar com uns questionamentos, tá? Primeiro questionamento. Primeira questão para a gente ir já colocando os nossos entendimentos e para se mexer, né? Nós vamos aquecer os nossos motores mentais. Com que fim Deus delega ao homem a autoridade e riqueza? Se a gente está falando os superiores e os inferiores, a gente pensa logo nisso, né? Quem tem autoridade, quem tem dinheiro, quem tem poder. Então, vamos ler o item 9. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados, em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Então, relembrando a questão inicial, com que fim Deus delega ao homem autoridade e riqueza? Porque Deus não faz as coisas a esmo, né? Ele não joga dardos, não é assim que se fala? Não joga com a sorte. Tudo que ele faz é para o nosso bem, para nos melhorarmos. Tudo que ele nos concede tem um fim. Então, ele nos concede esses benefícios e delega ao homem essas autoridades, essas riquezas, para que ele utilize em benefício do próximo. Essas situações constituem um poder transitório, que ele pode te retirar a qualquer momento.
se ele nos dá com o intuito de que utilizemos para o bem do próximo, para o bem da humanidade, da comunidade, seja lá qual for o cargo que você tiver, qual for a missão, né? Qual for a autoridade, qual for a riqueza, é para ser utilizada em bem do próximo. Sabemos que na posição que nós estamos agora, nesse momento, que estamos atravessando em todo o planeta Terra, nós não temos visto essas missões serem cumpridas integralmente. Mas a gente também não viu o que a mídia não mostrou. Mas sabemos que estamos, como nós estudamos no estudo anterior a esta palestra, estamos no mundo de provas e expiações, então ainda não temos o entendimento, ainda não temos o desenvolvimento, ainda não temos condições, maturidade para sermos perfeitos. Senão, nosso mundo, nosso planeta Terra não seria um planeta de provas e expiações. Então, nós estamos passando, no momento atual, tudo aquilo que temos de passar. Se nós estamos aqui encarnados nesse momento, é porque nós temos a responsabilidade, nós temos que ter um entendimento neste momento de tudo isso que nós precisamos, pelos quais nós estamos passando. Segunda questão, que pensar daqueles que abusam dessas faculdades? Então, Deus delega ao homem autoridade e riqueza. E o que a gente pensa dessas pessoas, desses nossos irmãos? São pessoas que interpretam erroneamente a sua missão, né? A finalidade para a qual Deus lhes concedeu esses benefícios, vamos dizer assim. Essas faculdades, como ele fala. Essas faculdades são conferidas ao homem, e se eles incorrem em erro, como temos observado, eles sofrerão. Sofrerão nesta ou na próxima encarnação, ou em outra encarnação, não precisa ser na próxima, em outra. Eles sofrerão o abuso, né? As consequências desse abuso. Ainda pensando nesses 2 parágrafos que foram lidos, temos mais uma questão. Qual a maneira correta? Se eles questionaram, né? Se eles interpretaram erroneamente, qual é a maneira correta de exercer essa autoridade? Que somos detentores. Porque nós temos autoridades em vários locais, né? Em vários níveis. A gente não está falando só daquele que é responsável por um país, responsável por um cargo político, né? Nós não estamos falando só disso. Nós somos responsáveis, nós somos superiores em vários aspectos da nossa vida. Na nossa família, nós somos superiores, porque somos responsáveis por gerenciar aquela família. No nosso trabalho, também somos. Bom, na família, superiores e inferiores, né? Porque assim como nós somos responsáveis pela família, sendo cabeça da família, ou sendo os responsáveis materiais e espirituais da família, nós poderemos ser também os inferiores. Porque os inferiores também participam da família, certo? Se somos responsáveis no trabalho por um cargo empregatício, nós poderemos ser os superiores, mas poderemos ser também os inferiores.
Se formos superiores, qual é a maneira correta de exercer esse cargo, essa autoridade? A gente tem que levar em conta que nós temos pessoas a nosso cargo, né? Nós somos responsáveis por pessoas. E se essas pessoas foram bem-sucedidas, seremos responsáveis. Se elas forem mal-sucedidas, também seremos responsáveis. Se você tiver uma boa diretriz para elas, ou uma má diretriz, você será responsável inteiramente de acordo com a direção que você for dar. Com a responsabilidade que você assumiu. Então, todo homem tem na Terra uma missão. No Livro dos Espíritos, a gente sabe disso. Uma missão grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre essa missão lhe é dada para o bem. Né? Aqui no Evangelho a gente já leu também sobre isso. Qualquer que seja essa missão, é sempre para o bem. Continuando. Assim como pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor, também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesse escravos da tua vontade. Não foi para que os fizessem escravos da tua vontade, perdão. Nem instrumentos dóceis aos teus caprichos, ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasses a subir ao meu seio. Então, será pedido contas a nós desta responsabilidade. O superior que se acha compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Então, nosso mestre nos ensinou aquela prece para que a gente possa refletir em tudo que fazemos. E se a gente pede ao Pai que Ele nos perdoe conforme nós perdoamos aos nossos ofensores, aos nossos devedores, e nós estamos pedindo que nós sejamos tratados de acordo com o que tratamos aos nossos ofensores ou credores, aos devedores. Por quê? Nós sabemos que temos a lei de Deus, que se difere da lei do homem. As leis do homem são falíveis, as de Deus não. Então, se pedimos ao Pai que sejamos perdoados conforme perdoamos, e se tratamos, se somos superiores em algum cargo que a gente tiver, e nós exercemos essa autoridade de forma a que prejudique, né? Ou atrapalhe, ou desvie os nossos subordinados,
Então, provavelmente, quando nós formos subordinados, também teremos, porque é assim que nós pedimos, né? Nos perdoe, nos trate exatamente conforme nós tratamos. Então, nem que seja por interesse próprio, nesse caso, a gente tem que modificar a nossa ação dentro desse cargo de superiores e inferiores. Dentro dessa, na vivência dos postulados evangélicos, nós não teremos vamos dizer assim, esse erro, essa escapada, essa escorregada. Certo? Então, vamos fazer mais uma perguntinha. Uma determinada posição social, por ser considerada, pode ser considerada mais importante para Deus? Vamos parar e pensar. Será que Deus considera esta ou aquela posição social melhor do que a outra? Sabemos que não, né? Porque somos todos filhos dele. Somos todos tratados por Deus com a mesma justiça e com a mesma bondade. As diferentes posições ocupadas por cada um de nós na sociedade são decorrentes aqui da aplicação do preceito divino, de que somos tratados por ele com a mesma justiça e a mesma bondade. Na sociedade material, a gente no estudo anterior estava falando sobre isso, nós tratamos o outro melhor, um melhor do que o outro, certo? Porque a gente dá mais importância àquele que tem mais bem material, é mais possuidor do bem material. Muitas das vezes, não é sempre, né? Porque estamos a caminho, estamos aprendendo. Já conseguimos olhar um pouco mais além na nossa janela, além do nosso mundo. Felizmente, para nós, o Espiritismo nos trouxe, nos abriu esse leque de reflexões para que possamos compreender verdadeiramente os ensinos de Jesus. Verdadeiramente, ainda não, mas já estamos a caminho. Continuando no Evangelho, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Então, o superior tem dever a cumprir? Tem. E o inferior? Não? Só porque é inferior? É claro que todos nós temos deveres a cumprir, onde estivermos. Em qual cargo estivermos ocupando, em qual posição social estivermos ocupando. Na família, tanto a mãe, o pai, o responsável financeiro, tem os seus deveres, tem os seus direitos. Os filhos, os trabalhadores do lar, todos têm os seus deveres. É importante que a gente, dentro da família, oriente a todos da mesma forma, para que a família seja realmente esse exercício bem-aventurado, esse exercício de exercermos, né, de praticarmos essa autoridade, de exercitarmos essa autoridade. É o local onde a gente começa. Depois sendo o síndico do prédio, né? Sendo o chefe do trabalho, sendo o chefe de uma empresa,
sendo supervisor regional, trabalhando lá no governo, trabalhando na cúpula da ONU, que muitas das vezes aquele superior se acha tão superior aos próprios irmãos que esquecem que são humanos e que ele também é. Que esquece que um dia, que aquele que deu, um dia pode tirar. E realmente, esse foco que ele toma, se achando a maior autoridade, se achando um Deus, é equivocado. E quem somos nós para criticarmos? Quem somos nós para apontar o dedo para aquele que está à frente do governo, né? Aquele que tem essa autoridade, essa faculdade que foi conferida a ele, não está ali por outro motivo, a não ser por Deus, porque alguma coisa ele tem que aprender dali, alguma coisa ele precisa fazer. E quem somos nós? Se não sabemos se em outras existências também fomos superiores. E talvez tivermos também falhado como ele falha. Então, onde estivermos, nós temos nossos deveres, os nossos direitos, sendo superiores ou sendo inferiores. No mundo, é o treino, é a prova que você passa. Se você não sabe que se lá atrás você foi um mau chefe e agora precisa ser um bom subordinado. Porque esse é o exercício, essa é a prova. Então, sendo subordinado, sendo superior, nós temos que agir de acordo com os ensinos do Cristo. Continuando o que Nicolai Madeleine nos traz. Ele diz assim: nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos deveres que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as faltas de outros. Não é só porque o meu chefe sonega imposto que eu vou sonegar. Não é porque ele leva alguma coisa para casa, desvia a verba para comprar um carro novo para a mulher, que eu também vou fazer. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu. Deus vai te dar um castigo, não é castigo, né? A gente fala castigo entre aspas. Deus vai te dar uma repreensão, uma situação educativa sem merecer? Você vai repetir de ano na escola? Se você tirou nota 10 em tudo, o ano inteiro? Não, né? Se você está reprovado é porque, de alguma forma, algumas coisas você não estudou o suficiente como deveria estudar. Certo? Porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Então, de acordo com que eu perdoe, eu seja perdoado. Se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o que o Espiritismo nos ensina? O Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento.
Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Então, como nós devemos, mais uma questão, qual é o comportamento do superior que já se acha compenetrado das palavras do Cristo e, portanto, consciente do seu dever? Então, ele tem que tratar todos os seus subordinados, indistintamente, e age com a certeza de que aqueles que hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou então poderão dá-las mais tarde. Pois nós sabemos da reencarnação. Sabemos o que fizermos hoje, nós estaremos plantando o nosso futuro. Não é ficar preso no passado, que eu já fiz. Não. O que eu posso fazer daqui em diante? Com esses conhecimentos que até agora eu adquiri. Que a minha maturidade no momento está a tal ponto em que eu tenho condições de absorver esses conhecimentos. Absorver e exemplificar. Porque temos de estudar. Kardec já nos disse. Instruí-vos. Jesus já nos disse há muito tempo, trabalhai. Não é só o trabalho físico. Não é só o trabalho mental. É o trabalho do sentimento, do amor. E se pedimos ao Pai para sermos perdoados como nós perdoamos, então nós temos que perdoar. Porque a gente está pedindo. Então, nada mais justo. E o que o Espiritismo nos traz? Ele diz aqui, Nicolas Madeleine, que foi um cardeal Morlot, diz assim: mais escrupuloso se mostra no cumprimento das suas obrigações, quer dizer, o chefe ou superior, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita-o o sentimento do dever, oriundo da sua fé. E nós estudamos na aula anterior sobre a fé. E a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. E François Nicolas Madeleine termina aqui fazendo que a gente continue a refletir, né? Essas reflexões, essas introspecções que nós temos de ter, estudando a doutrina, praticando, exemplificando, é que nos deixa assim com esse sentimento de que todos somos iguais mesmo. Porque Deus nos concede essas faculdades para utilizarmos, como nós lemos no início, para os outros. Nada para nós, para os outros. Porque se fizermos para o outro, também estaremos fazendo por nós. Mais uma questãozinha que a gente acabou de ler, mas a gente já sabe a resposta. Eu vou fazer a pergunta, mas a gente já sabe a resposta. Vamos só pensar, para ir organizando o pensamento. Somente o superior tem deveres a cumprir? Ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, se eu fosse ele fazia isso, se fosse ele fazia aquilo. Será que é só ele que tem dever a cumprir? Não, porque aquele que se encontra socialmente inferior, na condição de subordinado, tem também importante missão
que cada um tem a sua. Uns têm as maiores, outros têm as menores. E igualmente será chamado a prestar contas. Todos temos deveres a cumprir. Qualquer que seja a sua posição social ou sua posição. Agora, se o superior não agir com bondade e acerto, o que tem que fazer o inferior? Resignar-se. E a gente tem que retribuir o mal com o mal? Não. Nós temos que retribuir, como Jesus nos ensinou, retribuir o mal com o bem. E a gente tem que procurar, através de exemplos nobres, abnegação, atitudes não violentas, modificar a situação. O subordinado tem que agir sempre como ele gostaria que os subordinados dele agissem se ele fosse o chefe. É sempre a empatia, você tem sempre que se colocar no lugar do outro. As coisas ficam mais fáceis. Porque a gente já sabe, né? O nosso mestre já nos falou. Faça ao outro tudo aquilo que quisesse que ele lhe fizesse. Façais ao outro tudo aquilo que gostaria que ele fizesse. Então, se você não gosta de maltratar, não gosta de pisar, ser pisado, não vai pisar. Não gosta de ser maltratado, não vai maltratar. É algo que a gente tem que vencer dentro de nós. Porque essas autoridades, né, autoridades financeiras e autoridades de cargo material, são autoridades que nos traz à tona o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade. E se temos a oportunidade de passar por cargos de superioridade, né, de comando, passemos da forma mais humilde possível, tratando exatamente da forma que nós gostaríamos de sermos tratados. E como se explica o fato de alguém ser forçado a suportar uma posição por não encontrar outra melhor? Estamos vendo muito isso no momento. Meu próprio filho formou-se em biomedicina, não consegue emprego e está correndo atrás, como eles falam, de qualquer emprego, mesmo que não seja no que ele se formou. E procurando se capacitar dentro do possível para exercer qualquer cargo, superior ou inferior. E eu tive, na ocasião, alguns anos da minha vida, de estar em cargo superior. Não é cargo, é superior, mas eu fui diretora adjunta de escola pública no município do Rio de Janeiro. Não é fácil, não. Imagine dirigir um país, imagine trabalhar numa organização mundial. Não é fácil, não. Porque você, como superior, dentro de casa também, né? Como já falei antes, a gente exercita primeiro em casa. A dificuldade é muito grande. Porque se você é humilde, você é cobrado por ser mais rigoroso, por ser mais inflexível, por ser inflexível, ter de ser inflexível, ter de ser rigoroso. É interessante que o ser humano é bem complexo, né? Porque da mesma forma, é algo que a gente tem que vencer dentro de nós. Porque da mesma forma que
ele quer ser bem tratado, se você trata o outro bem, você como superior, você fica como fraco. Não, não tem força nenhuma, não manda em nada, ela só sugere. Então, é bem complicado. É bem complicado. Então, é algo que a gente tem que fazer realmente para que o orgulho, o egoísmo, ou a vaidade não tome conta da gente, que a gente não deixa crescer de forma que a gente se comprometa ainda mais, porque o compromisso é com o nosso futuro e o compromisso com o futuro daqueles que são subordinados, né? Então, para que a gente não se comprometa, a gente tem que agir da melhor forma possível, independente da opinião deste ou daquele. A gente tem que agir como agia o nosso Mestre Jesus, porque ele é nosso modelo e guia. Certo? Então, são provas que a gente passa para que a gente possa ver, né, exatamente o que você precisa se melhorar. São muitas tentações, o poder é tentador, porque ainda somos muito imperfeitos. Mas estamos no caminho. Porque, graças ao Espiritismo, a gente já, num momento, já consegue olhar e ver que o amor cobre a multidão de pecados. Então, a forma com que você amar ao outro e fazer exatamente a vontade do nosso Pai, procurar fazer, né? Porque exatamente a vontade nós não sabemos, né? Não chegamos nesse patamar. Mas como nosso Mestre Jesus é o nosso guia e modelo, procuremos fazer como ele. Então, o Espiritismo é exatamente a doutrina que nos auxilia a irmos de volta para o caminho. Sermos superiores, a gente tem que almejar só em ser superior moral. Porque essa, na espiritualidade, essa é que é a superioridade. Não é mesmo? A gente sabe, né, Ana? Que quando a gente chegar do outro lado, a nossa superioridade moral é que fará com que a gente se encaminhe para o caminho melhor, para locais melhores, para planetas melhores. Então, essa é a busca que a gente tem que ter. E conhecermos. Porque se a gente não... E a gente já ouviu isso várias vezes, né? De várias pessoas, de vários estudiosos da doutrina. Se a gente não se conhece, não conhece onde você tem que se corrigir, você vai continuar errando e achar que está certo. Então, vamos fazer como nosso querido amigo nos propõe, né? Nos ensina como ele fez, Agostinho, na questão do Livro dos Espíritos, 919A. Ao final do dia, parar, refletir, ver o que você fez de bom, o que você não fez de bom, o que você pode melhorar, se você feriu algum outro. E tanto no cargo dos superiores, como no cargo dos inferiores, como ser superior, como subordinado, a gente tem que fazer essa reflexão. Mas se a gente é superior ou inferior na própria família, quem é que tem que fazer essa reflexão? Todos nós, todos os dias, para tudo que aconteça em nossas vidas. Estudar, praticar, né? Exemplificar, orar e crer, ter fé em Deus, que tudo passa. Então, todas as dificuldades que nós temos, nós conseguiremos transpassar, mudar dentro de nós esses nossos maus pendores
para que a gente consiga realmente enxergar o reino de Deus. E tendo fé no nosso Pai, nós agradecemos a oportunidade do estudo da noite de hoje, pois essas reflexões nos faz calar fundo ao coração toda essa vontade que temos de nos melhorar, de auxiliar o trabalhar para o bem do planeta. Eu agradeço mais uma vez ao nosso Pai Celestial e ao nosso querido Allan Kardec, aos nossos mentores e aos nossos amigos que tiveram a paciência de me ouvir mais uma noite de estudo, tá? Então, graças a Deus por todas as oportunidades e por tudo. Encerrando aqui o nosso pequeno estudo. Agradecemos a nossa irmã Denise pelas suas reflexões. Realmente, esse é um tema muito atual e um tema que nós ainda temos muita dificuldade, não é? Para analisar, para aceitar, para entender, principalmente para compreender o que está acontecendo no mundo de hoje. Então, que a gente possa pensar bastante sobre isso. Então, vamos encerrando aqui os nossos estudos da noite de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, refletirmos juntos sobre esse evangelho. Eu vou pedir ao nosso amigo Menezes para fazer a nossa prece de encerramento. Menezes, por favor.